A tristeza existencial é um sentimento muito impactante que inibe profundamente o ser. Mas antes de falar da tristeza existencial, vamos falar da diferença entre a tristeza circunstancial e a tristeza existencial. São dois sentimentos, os dois geram tristeza, mas são sentimentos com níveis bem diferentes. A tristeza circunstancial é aquela tristeza que você sente quando, por exemplo, perde uma soma de dinheiro, quando alguém lhe trata mal, você fica triste, quando tem alguma decepção passageira em relação a uma situação. Essa é uma tristeza que vem e logo passa, é circunstancial. Já a tristeza existencial, ela é muito mais profunda que a circunstancial. Muitas vezes a pessoa vive num estado de tristeza. Muitas vezes sente essa tristeza desde a infância e passa pela adolescência até a vida adulta num processo de tristeza existencial. Então, o termo existencial significa que a tristeza perpassa a vida da pessoa praticamente toda ela. Então, o que acontece nesses casos? Nós vamos focalizar esse tipo de tristeza, que é bastante profunda e que nós somos convidados a nos libertar. Por quê? Ela aprisiona a pessoa dentro de si mesma, numa prisão sem grades. Existe sempre um sentimento egóico. É importante lembrar que todo sentimento egóico tem uma intenção positiva. Essa intenção positiva mal direcionada, por isso que é um sentimento egóico negativo. Para que a intenção positiva seja realmente positiva, seja boa, ela é necessário que ela seja bem intencionada, que ela seja bem direcionada. Intenção positiva bem direcionada já não é mais sentimento egóico, já é a própria virtude. Então vamos ver primeiramente a intenção positiva da tristeza existencial é proteção contra possíveis frustrações. Parece paradoxal, né? A pessoa ela sente uma tristeza existencial como um mecanismo de proteção. Funciona assim: a pessoa que vive na tristeza existencial, ela tenta, com esse sentimento, se proteger de qualquer coisa que venha acontecer na vida dela. É como se ela dissesse para ela mesma: qualquer coisa ruim que vier, já estou acostumado mesmo, já estou vivendo aqui nessa tristeza, nessa falta de perspectiva em relação à minha própria vida. Então, como eu já estou vivendo assim, o que importa, o que vai acontecer. Então, é exatamente essa intenção positiva, é uma intenção de se proteger que não protege. Ao contrário, a pessoa fica cada vez mais vulnerável a esse estado de tristeza. Por quê? Porque a direção está totalmente inadequada. Como que eu posso me proteger de verdade na falta, na ausência, né? Num processo em que eu nego para mim mesmo aquilo que é o meu direito, o direito de ser feliz, o direito de viver em plenitude. Então, exatamente é isso que é a direção inadequada. A pessoa se inibe, fica fechada dentro de si mesma, achando que ela está se protegendo de possíveis frustrações maiores ainda, mas esse mesmo processo produz muita frustração. Por quê? Porque a alegria existencial, a felicidade, a plenitude é um direito de todo ser humano. E quando a pessoa não usufrui desse direito, praticando o seu dever de se conectar com o código moral de leis na própria consciência, o que acontece? Esse próprio movimento é extremamente frustrante, é extremamente desesperador. Então, é exatamente isso que vai acontecer
quando a pessoa dá vazão à tristeza existencial. Ela entra no movimento de desesperança. O que é desesperança? Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Ter esperança é você esperar dias melhores. Você esperança que pode transformar aquela situação. Na tristeza existencial, a pessoa, ao contrário, ela entra numa desesperança, como se não houvesse uma luz no fim do túnel, como se a vida dela não tivesse um sentido. E exatamente essa ausência de sentido existencial, um dos fatores mais importantes na geração da tristeza existencial. A ausência de sentido existencial passa por 3 níveis de intensidade. O primeiro nível é o vazio existencial, o segundo nível é o abandono existencial e o terceiro é o isolamento existencial. Todo processo de tristeza existencial tem algum nível de vazio, algum nível de ausência de sentido. Então, a pessoa comumente que cultua a tristeza existencial, ela vive numa ausência de sentido. A vida dela não tem uma direção, não tem um rumo, não tem um porquê profundo. Quando nós não temos esse porquê profundo, que é o sentido existencial, isso já vai iniciar essa ausência de sentido que produz um vazio muito grande. Se a pessoa não entrar no movimento para desenvolver a alegria existencial, focar no sentido da vida, ela vai aprofundando cada vez mais esses níveis de vazio. Então, do vazio, ela entra no autoabandono, ela vai se descuidando, ela vai ficando cada vez mais desesperançada em relação à vida e vai se deixando levar por uma ausência de sentido cada vez maior, até chegar no auto-isolamento, em que ela se fecha dentro dela. É muito comum na tristeza existencial a pessoa se fechar dentro de si mesma, produzindo, inclusive, a depressão. A depressão é uma doença que é caracterizada pela ausência de alegria existencial, ausência de sentido existencial, que é forjado exatamente por essa tristeza existencial. Então a pessoa vai se abandonando cada vez mais, abandonando valores, abandonando situações várias na vida dela, até culminar com um autoabandono e vai se isolando e pode chegar em níveis depressivos muito graves, em que a pessoa literalmente se isola dentro do próprio quarto, fechada com tudo escuro, né? Às vezes fazendo as próprias necessidades no leito, sem levantar para nada, para fazer nada. Se não tiver alguém para cuidar, muitas vezes a pessoa vai à inanição numa situação assim. Claro que é uma situação bem grave isso, de extrema, mas a raiz de tudo isso será sempre a alegria, a ausência dessa alegria, essa tristeza existencial, essa ausência de sentido de vida, que vai fazer com que a pessoa não se sinta pertencendo ao universo. As causas profundas disso é um distanciamento da própria essência divina que todos nós somos, um distanciamento do Criador da vida, da fonte, da força onipotente do universo, dessa fonte amorosa que criou todo o universo. Então, quando a pessoa tem dificuldades de se conectar com o sentimento de filiação divina, com o sentimento de mortalidade, com o sentimento de proteção divina, com o sentimento de pertencimento,
uma ausência do exercício dessas virtudes todas, ela vai ampliando cada vez mais esse estado de tristeza, cada vez mais existencial, cada vez mais intensificada dentro dela mesma. E isso inibe intensamente a essência divina que todos nós somos. Em vez de uma conexão profunda com a essência divina, a pessoa vai se desconectando, focada apenas nas questões usuais do dia a dia, em fazer coisas sem se conectar com o ser que é. Então, isso gera uma profunda tristeza.